Hoje é 25 de julho de 2024 e você está ouvindo o podcast Desperta News, Ufologia. Vamos direto às notícias mais recentes sobre o fascinante mundo dos OVNIs e fenômenos anômalos. Em uma entrevista no podcast Through Conversations, Gary Nolan criticou a postura cética de Neil deGrasse Tyson sobre os relatos de OVNIs, dizendo que essa descrença prejudica o avanço científico e o respeito aos testemunhos. Nolan, que é um cientista proeminente, também falou sobre a influência de Carl Jung em sua visão da vida extraterrestre. Ele compartilhou suas próprias experiências de avistamentos de OVNIs e discutiu a possibilidade de vida extraterrestre já estar observando a humanidade. Nolan destacou ainda a necessidade de um sistema de revisão científica mais aberto e colaborativo. O caso dos alienígenas avistados em Las Vegas ganhou novo fôlego com a divulgação de fotos que supostamente mostram os rostos desses seres. O canal do YouTube Vetted apresentou essas imagens analisadas por um especialista em reconstrução de cenas de crime. As fotos mostram rostos triangulares e olhos grandes e negros, gerando diferentes reações. Alguns acreditam na veracidade das imagens, enquanto outros atribuem o fenômeno à pareidolia, que é quando nosso cérebro vê imagens familiares em objetos ou padrões diferentes. Agora vamos falar sobre as controversas múmias alienígenas do Peru. Uma nova análise de impressões digitais sugere que essas múmias podem ter origem não humana. O advogado Joshua McDowell e 3 peritos forenses dos Estados Unidos examinaram uma dessas múmias, encontrando marcas diagonais nas pontas dos dedos que não são consistentes com impressões digitais humanas. Essas descobertas foram apresentadas ao Congresso do México pelo jornalista Jaime Maussan, mas continuam a gerar controvérsia e ceticismo. Defensores pedem mais estudos de DNA e datação sofisticada para entender melhor o mistério. A Scientific Coalition for Studies, e a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, com sede em São Paulo, anuncia uma parceria para promover a pesquisa científica sobre fenômenos aéreos não identificados. Essa colaboração visa fortalecer a investigação científica desses fenômenos através do intercâmbio de conhecimentos e recursos entre as duas entidades. Líderes de ambas as organizações estão otimistas, destacando o potencial para avanços significativos na compreensão dos fenômenos aéreos não identificados. A emenda Skumer-Rounds, também conhecida como UAP Disclosure Act, propõe aumentar a transparência sobre fenômenos anômalos não identificados nos Estados Unidos. A legislação busca criar uma coleção de registros sobre fenômenos anômalos não identificados na Administração Nacional de Arquivos e Registros e estabelecer uma comissão para desclassificar esses registros. Enquanto o Departamento de Defesa e outras agências expressaram preocupações, os senadores Chuck Schumer e Mike Rounds defendem que a emenda é crucial para aumentar a confiança pública. Bases de dados são essenciais para a pesquisa sobre avistamentos de OVNIs, mas a integração e a padronização desses dados continuam sendo desafiadoras. A fusão de bases de dados como a Cuco, que integra dados da Espanha, Portugal e Andorra, mostra a importância de garantir a rastreabilidade e a anonimidade dos dados das testemunhas. Avanços em inteligência artificial e processamento de linguagem natural prometem melhorar a análise de dados complexos. Publicar cedo e permitir o acesso aos dados brutos são práticas recomendadas para promover a colaboração e a confiança na ufologia. Pausa para uma mensagem de nosso patrocinador, PodNow. Quer ter um podcast, mas não tem tempo? Este episódio foi produzido utilizando a tecnologia PodNow, que transforma notícias e comunicados em podcasts envolventes com o uso da inteligência artificial. Desde que cuidamos de tudo para você, da criação do roteiro à entrega final, garantindo conteúdo de qualidade para seu público ou equipe. Explore como podemos facilitar a sua comunicação no link da descrição deste podcast. Agora de volta às notícias. Um estudo do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália investigou como a radiação ultravioleta das estrelas afeta a zona habitável ultravioleta e a zona habitável circunsolar. A zona habitável ultra é a região onde um planeta recebe radiação suficiente para formar precursores de ARN, mas não o bastante para destruir biomoléculas. O estudo mostrou que as zonas habitáveis ultravioleta e circunsolar se sobrepõem, especialmente para estrelas anãs vermelhas. Isso sugere que as condições para a vida podem ser comuns na galáxia, uma revelação importante para a astrobiologia e o estudo de exoplanetas. O cenário político volátil nos Estados Unidos pode influenciar a divulgação de informações sobre fenômenos anômalos não identificados. A proposta legislativa Identified Anomalous Phenomena Disclosure Act, que busca mais transparência sobre esses fenômenos, enfrenta incertezas devido ao clima eleitoral e à oposição de figuras importantes. Com as eleições de novembro de 2024 se aproximando, a discussão sobre fenômenos anômalos não identificados pode ser adiada.
A influência de políticos e empresários no futuro dessa legislação será crucial para a divulgação de informações sobre esses fenômenos. Compartilhe este podcast com seus amigos ufólogos e entusiastas. E não se esqueça de conferir as fontes para o nosso site, com as notícias completas na descrição.